Bem, então nessa oitava aula já vamos entrar num tema mais típico mesmo da teologia fundamental, que é o tema da revelação. Vamos falar sobre a revelação. Já temos falando, né, verdade, em outras das aulas prévias, mas queria agora focar sobretudo nisso, né? O que é a revelação? Uma definição minha, né? Penso que a gente poderia falar assim: a revelação é o aspecto conoscitivo da autocomunicação de Deus aos homens na história, tendo em vista a sua salvação. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, né? Tem Deus que se comunica na história, que quer nos salvar, e essa comunicação tem esse aspecto conoscitivo, ou seja, de que eu consigo extrair aqui as verdades, né? De uma maneira, outra maneira de dizer seria essa manifestação do desígnio salvador de Deus na história, que se manifesta, e de uma maneira se manifesta, ao se manifestar, se torna acessível ao meu conhecimento, à minha inteligência, né? Uma coisa é o sacrifício de Cristo na cruz, que é o que me salva de fato. Outra coisa é a revelação desse sacrifício, dessa entrega, dessa sua vontade de amor. Então, pode usar diferentes definições, mas me parece que é importante ter presente que o principal objeto da revelação é o próprio Deus. É Deus se revelando, é Deus que se revela, Deus se manifestando. E o faz com um fim concreto. Qual que é esse fim? A nossa salvação. Ou seja, o fim da revelação não é aplacar a nossa curiosidade, não é promover o avanço científico, tecnológico, historiográfico, artístico, político, não é nos ensinar agora então um novo instrumento musical, não é dizer como é que a gente tem que organizar politicamente a sociedade, não é isso. É a nossa salvação eterna. Diz a Dei Verbum, um documento do Concílio Vaticano II sobre a revelação, número 6, pela revelação divina quis Deus manifestar e comunicar-se a si mesmo e os decretos eternos da sua vontade a respeito da salvação dos homens, para os fazer participar dos bens divinos que superam absolutamente a capacidade da inteligência humana. Então, ele mostrou esse desígnio, essa vontade. São Paulo vai falar disso, né, dessa vontade salvífica de Deus, mistério escondido às outras gerações. Então, é algo que se dá na história por meio de um processo que envolve o surgimento, sim, de um povo, e desse povo, o povo de Israel, vai surgir um homem, vai nascer um homem, que será o nosso Salvador, Jesus Cristo, que é o ápice da revelação de Deus, dessa sua entrega, porque ao mesmo tempo que é um homem, que é um judeu, que é o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, de uma maneira, toda a revelação prévia se encaminha para Cristo. Tem isso na plenitude dos tempos, o seu ápice, né? Essa Epístola aos Hebreus tem aquele começo tão marcante, ou aprove a Deus, outrora revelar-se por meio dos profetas, ultimamente revelou o seu próprio Filho. O ápice chegou, tudo aquilo é uma preparação. E a revelação poderia ser posterior, os documentos que São Paulo vai escrever, depois que Jesus já subiu ao céu, ainda são totalmente ao redor do mistério de Cristo, que é ele o ápice da salvação. Ele vai trazer essa revelação, vai confiar ela a esses seus discípulos, ou seja, a igreja, para que façam chegar essa revelação sua a todos os confins da terra. Ir por todo mundo, pregar o evangelho da criatura, fazer discípulos, sinais, vai ver aquilo que eu vos mandei, aquilo que eu vos ensinei. Então, os apóstolos vão receber essa revelação e com ela esse mandato de evangelizar, de comunicar isso, de batizar as pessoas no Pai, Filho e Espírito Santo, de ensinar como é que elas têm que se comportar, de falar para elas que tem o Pai, tem o Espírito Santo, enfim, comunicar toda a revelação, né? Qual que é a relação da revelação com a razão humana? Algumas verdades reveladas ultrapassam absolutamente nossa capacidade natural de conhecer o mundo e as coisas. Outras não tanto. Outras são acessíveis à razão, mas muitas vezes não sem certa dificuldade. Por exemplo, a unicidade de Deus. Já havia filósofos antes de Cristo pensando, não, Deus só pode haver, se Deus é Deus, onipotente, só pode haver um. Porque se há dois, a onipotência de um ficaria limitada pelo do outro, então já não seria onipotente.
Então, Deus mesmo só pode haver um. Já filósofos, mesmo naquele mundo politeísta, chegavam a essa conclusão. Agora, nem todo mundo chegava a essa conclusão da necessidade de Deus, da dignidade da pessoa humana, a lei moral natural, as verdades morais. Então, são verdades que não são de todo inacessíveis à nossa razão, mas ao mesmo tempo pode exigir um esforço que nem todas as pessoas são capazes de realizar, uma honestidade que nem todos atingem. Então é preciso ter isso presente. E evitar dessa maneira esses dois extremos. Por um lado, o racionalismo, que defende que tudo é acessível à razão humana por si mesma, só uma questão de a gente cai um pouco nisso, as pessoas hoje, né, quando fazem essa, como a gente falava, essa religião à própria medida, né? Não, a religião católica concorda com muitas das coisas que eu penso, então ela não está tão ruim assim, não está tão longe da verdade. Né? A pessoa tem uma postura racionalista, né, que acha que tudo se explica a partir da própria razão. E isso, claro, o cristianismo não tem nada a ver com isso, né? O cristianismo ultrapassa, é uma relação que ultrapassa. Então, por um lado, evitar o racionalismo e, por outro, evitar o fideísmo, que é uma postura já mais próxima de Lutero, como a gente falava, que entende que a razão humana está completamente incapaz, por ser presa do pecado original, a razão humana é completamente falha, tudo tem que vir de Deus, a única maneira de eu entender qualquer coisa é Deus tem que me revelar. Então nem o fideísmo, nem o racionalismo. Por um lado, podemos sim chegar à essência de Deus somente pela razão, mas não podemos chegar ao mistério da Santíssima Trindade. Nenhum filósofo concluiu que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso claramente vai mais além da nossa capacidade não é difícil entender que existe uma lei moral que eu possa devo agir bem, agir mal, mas ao mesmo tempo, quando eu morro, o que vai acontecer no céu, inferno, se eu reencarno, se eu em purgatório, são realidades que ultrapassam a razão humana mais imediata, né? E mesmo essas realidades que são acessíveis, a história mostra que nem todos atingem essas verdades. Né? Por vezes pode haver uma tendência a querer separar demais as coisas. A revelação natural da sobrenatural, às vezes se usa esse duplo conceito, né? Os dois livros, a Bíblia e a natureza. Ou seja, a revelação natural, é possível conhecer a Deus a partir da natureza? Sim. Já o Epístola aos Romanos, já o livro da sabedoria, né, diz que é possível conhecer a existência de Deus só por contemplar os astros enfim, a natureza como um todo, a criação como um todo, de ver toda essa ordem, essa beleza, tem que ter um arquiteto, tem que ter um criador. Então existe um conhecimento de Deus a partir dessa chamada revelação natural, a partir da criação, como foi feita por Deus. E por um lado existe também a revelação sobrenatural, que é em Cristo, que os profetas, os patriarcas do Antigo Testamento. Então são duas coisas diferentes. Mas não devemos também separar demais, nem misturá-las, nem confundi-las, nem separar demais. Às vezes se separa demais as coisas e poderia, com um bom propósito de querer defender a gratuidade da entrega de Deus por nós, mas isso poderia levar a uma ideia de uma opção por uma vida meramente humana, à margem do Evangelho, como a minha vida aqui é natural, é meio como que fechada em si. Eu escolho uma felicidade natural, não preciso do sobrenatural, não preciso. Deus que fique lá com seus anjos, eu vou seguir minha vida aqui, eu renuncio à realidade sobrenatural e à graça, mas vou procurar ser um bom homem, ter uma vida boa, ser feliz de acordo com as possibilidades da minha natureza. E essa postura está completamente equivocada, porque isso é impossível. Porque todo homem foi feito para Deus, e longe de Deus nenhum homem pode ser feliz. Né? Claro que é importante respeitar que Deus é plenamente livre, ao se comunicar a nós, na revelação sobrenatural, o faz não porque tem a obrigação de fazê-lo, mas porque nos ama, porque é bom, porque ele é livre pela liberdade da sua entrega de amor. Mas o homem não se basta a si mesmo, mas precisa desse amor, que ele vem sim livremente desde fora. No próprio amor humano acontece isso, né? Todos nós precisamos de amor. E ao mesmo tempo, ninguém é obrigado a me amar. Né? Se eu nasci órfão, não conheço. Eu tenho que conquistar, esse amor tem que me ser dado de forma gratuita e livre.
E aí sim, eu não tenho direito a, sei lá, né, que essa moça que se apaixone por mim, se case por mim, não tenho direito disso, né? Não, porque eu preciso, não, uma coisa é que tu precisa, outra coisa é que é uma obrigação do outro, né? Não é propriamente um direito teu, mas ao mesmo tempo é algo que tu precisa, sim. Né? Então, de alguma maneira, dá para entender também isso. Deus se revela livremente, por um desígnio absolutamente livre e amoroso, sim, sem dúvida. Mas outra coisa seria dizer que eu abro mão disso. Não, eu não posso abrir mão de Deus. Porque na minha alma existe esse desejo do infinito, esse desejo que só vai se aplicar com Deus. Eu preciso, sim, de ser salvo por Ele, eu preciso do seu amor. Então, natural, sobrenatural, razão, fé. Outro tema, como se dá essa revelação? Como Deus se revela? Através de ações e palavras, que vão intimamente unidas entre si. Nas intervenções imediatas que Deus faz na história, e que é aquilo que a gente conhece como a história sagrada, ou a história da salvação, a economia da salvação, que a gente falava, né? Então, Deus está se revelando ali, quando Ele dividiu as águas do Mar Vermelho, quando Cristo cura um paralítico, um leproso. Ele está se revelando com ações, com obras e palavras. E na história, do que a gente conhece como a história da salvação. E ao mesmo tempo, junto com esses gestos e com essas ações, libertar o povo do Egito, derrubar as muralhas de Jericó, enfim, fazer tantas coisas. Também as suas palavras, que nos chegam primeiro através da revelação, que tem os profetas, que tem Moisés, as palavras a Abraão, os patriarcas, e depois, sobretudo, com Cristo, que é Ele mesmo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, né? Então, é importante as duas coisas, né? As ações e as palavras. Operibus credite, fala Jesus, né? Crede ao menos nas minhas obras. Olha o que eu faço. As obras prometidas, pronunciadas lá que o Messias ia fazer, é o que eu estou fazendo, curando o cego, cuidando do pobre lá, fazendo não sei. E ao mesmo tempo, é lógico, Jesus também não deixou de falar. E ao mesmo tempo, essa fala explicava as ações, dava sentido, dava significado. E se vê tanto numas quanto nas outras uma certa pedagogia de Deus, que se revela aos poucos essas realidades sobrenaturais e como são os seus desígnios sabios para nós. É interessante todo o drama aí do messianismo político de Cristo, dessa expectativa política. Queriam coroá-lo, queriam que ele fosse, achavam que era o Messias, mas tinha um conceito de Messias um pouco furado, que ia ser o libertador político de Israel, que ia, como Davi, né, ia ser um guerreiro, ia expulsar os romanos, e não era isso que Jesus veio. Então, ao mesmo tempo ele tinha que dizer que ele sim era o Messias, mas ao mesmo tempo não aquele Messias, né, como eles entendiam. Ao mesmo tempo ele tinha que dizer que revelar sua divindade, e São Tomé se ajoelha diante dele e diz: meu Senhor e meu Deus. E ele não repudia, dizendo: não, isso é idolatria, só pode adorar a Deus. Ele aceita aquela adoração, meu Senhor e meu Deus, já uma vez que ressuscitou, mas ao mesmo tempo tem todo um cuidado, porque ele está revelando o mistério da Santíssima Trindade, depois de séculos de luta em Israel para defender o monoteísmo, para que os israelitas entendessem, né, que só havia um só Deus. Então, ao mesmo tempo, ele não é o Pai não é ele, o Espírito Santo, ao mesmo tempo, ele sim é Deus. Então, toda uma situação difícil que a gente vai ver no Evangelho a pedagogia de Cristo para explicando, já nesse mesmo ponto do Antigo Testamento, primeiro, ao invés do monoteísmo mais explícito e mais claro, o que diz a revelação de Deus é a favor de uma monolatria. Olha, só louvarás a Javé, né? Só a Deus louvarás, só Ele. E a partir dali, de só dar culto a Deus, vai chegando realmente nas massas o monoteísmo, entender que no fundo só pode adorar Ele porque só existe Ele como Deus. Os outros não são falsos deuses, são deuses verdadeiros. Não é só porque esse é mais forte do que os outros, não, aqui não existem os outros, esse é onipotente. Então tem uma pedagogia, talvez se de cara se tentasse, né, explicar tudo ali, não ia ter como. Deus se revela de forma progressiva e pedagógica, através de ações e palavras. E o último tema é entender a relação entre revelação pública e revelação privada. Esses dois assuntos. Né? O que é a revelação pública? É
Bem, tudo que a gente veio falando até agora é revelação pública. É aquela revelação de Deus que é de utilidade para todo o gênero humano. O que a gente precisa para a salvação é aquilo ali. As palavras de Cristo, os evangelhos, os 10 mandamentos lá de Moisés, o monte Sinai. E o que é a revelação privada, portanto? É aquela revelação voltada para a utilidade particular de alguma pessoa concreta, ou de algum grupo de pessoas. Então Deus revela algumas coisas de forma particular. Essa é a revelação particular. Se dá muito na vida dos santos. Não só, mas sobretudo na vida dos santos. Recebem então revelações particulares. Né? A revelação pública terminou com a morte do último apóstolo, São João. Depois que morreu São João, ali se encerra esse depósito da fé, as últimas epístolas lá de São Paulo, as epístolas de São João, Apocalipse. Então aquilo fechou, o dado da revelação é o que está ali. Não vai mais ser aumentado nem diminuído, é o que está ali. A revelação pública termina com a morte do último apóstolo. As revelações particulares ou privadas vão se dando ao longo da história e não alteram o conteúdo da fé, apenas ajudam a esclarecê-lo e a vivê-lo. Tem aqui o livro do Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, da Beata Ana Catarina Emmerich. É uma revelação particular, né? Ela fala, teve uma visão de como é que foi exatamente a paixão e o momento, o que fizeram com Jesus, então tem toda uma descrição. Isso é uma revelação particular. E assim, Santa Margarida Maria Alacoque, falando do Sagrado Coração de Jesus, em Nossa Senhora em Fátima, para os 3 pastorzinhos, em Lourdes. Então tem vários santos que recebem, Santa Faustina Kowalska, sobre a Divina Misericórdia. Então recebem palavras de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, e escreveram, puseram por obra aquilo, comunicaram às vezes devoções oportunas por um momento histórico. Como é que a gente tem que lidar com isso daí? Às vezes as pessoas se confundem um pouco não, porque Nossa Senhora falou em Medjugorje que a gente tem que, pediu em Fátima, tem a devoção nos 5 primeiros sábados do mês. Então a gente tem que viver, né? Nossa Senhora pediu, como é que a gente então não vai viver isso daí, né? Olha, não é bem assim, não é bem assim. Qual que tem que ser a nossa postura diante das revelações particulares? Bem, primeiro a Igreja se debruça sobre elas, pode aprová-las, como aprovou Fátima, né, por exemplo, né, depois de um longo exame. Mas isso não torna essas verdades, essas revelações obrigatórias para todo fiel católico. Né? É apenas a aprovação significa que ali não há nada contrário ao conteúdo da fé. Então é algo que é aceitável, digamos assim, né? Que a pessoa pode abraçar aquilo, estudar, viver o que está sugerido ali, mas não confundir isso com a revelação pública, com algo que é obrigatório para todos os cristãos. É algo que é particular e talvez mais oportuno numa circunstância ou em outra, mas não é universal e obrigatório. É interessante observar como as revelações particulares elas se adequam a diferentes sensibilidades. Acho que Santa Catarina de Siena ela fala disso, né, ou alguma outra santa. Como ela se adapta a cada um. Inclusive, muitas vezes elas entram em conflito. Um exemplo muito fácil de perceber isso, nas visões de Cristo na cruz, na paixão. Várias visões, uma coisa material concreta, é a posição do cravo nas mãos. Como é que é mais tradicional representar Jesus na cruz? Com o cravo na palma da mão. Como é que dizem, o que a gente dizem os santos sudários de Turim, os estudiosos, os médicos, que é pouco provável que o cravo estava aqui porque rasgaria, enfim, uma série de motivos anatômicos. Que o mais provável é que estivesse aqui no punho. E no santo sudário está aqui no punho. Mas, para as pessoas que estavam acostumadas, alguns santos viram o cravo na palma e outros viram no punho. Então qual que tem razão? Qual que está mentindo? Olha, nenhum dos dois está mentindo. Quando Jesus está se revelando ali para aquele santo, ele não está interessado, mais uma vez, em dar detalhes anatômicos, né, ou explicar como é que funciona o corpo humano. Não é esse o objeto da coisa. É a salvação daquela pessoa. E talvez enxergar o cravo ali na palma, em outro lugar, que ele não estava esperando, seria algo chocante, desviaria a atenção. Então, põe ali na representação, de uma maneira, Deus, ao se revelar nessas revelações particulares, se adapta às circunstâncias, né, daquela pessoa
de alguma maneira é um instrumento, o que a pessoa enxerga em si é um instrumento para comunicar a verdade de fé, que é o importante, que ela precisa para a salvação ou para comunicar para os outros. Eu acho que um outro exemplo disso é Nossa Senhora de Guadalupe, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma imagem de Nossa Senhora está com roupas dos mexicanos, dos astecas, e tem feições mestiças de meio índio, meio espanhol. Ah, então Nossa Senhora era meio espanhola, era meio asteca. Não, mas aquela representação ali tá para comunicar uma verdade de fé, tá para dizer para aqueles índios, olha, eu sou a mãe de vocês. E por isso eu estou me deixando representar aqui com feições que lembram as tuas. E de fato foi super eficaz, né? Se converteu o povo mexicano de uma maneira maravilhosa, depois das aparições de Guadalupe. E eles olhavam para aquela imagem e viam que os símbolos que tinham ali, símbolos astecas, né? O cinto que significava que ela estava grávida, ao mesmo tempo o cabelo, não sei o que significava que era virgem, então eu entendia que era uma virgem e mãe. Então é quase que um livro escrito na linguagem, digamos, visual dos astecas, daqueles índios, a imagem de Guadalupe, que eles não sabiam ler, não tinham muito contato com o Evangelho, mas olhando para aquilo eles entendiam. Então essa é uma imagem, me parece, das revelações particulares, que não quer comunicar uma verdade absoluta, digamos assim, né, de como é que a coisa foi materialmente, mas sim a verdade que a gente precisa da nossa salvação, uma verdade religiosa. Né? E é assim que a gente deve encarar também as revelações particulares. Né? Então, ficamos por aqui.